Oi pessoal, tudo bem? Trago para vocês mais um caderno para compartilhar. Esse caderno ele é interessante que não são só projetos experimentais, aqui também tem alguns projetos comerciais, para demonstrar que ideias assim não são só para projetos experimentais, que usamos esse caderno como um gerador de ideias, mas também para projetos comerciais. E aqui tem uma dica interessante. Algumas pessoas falam que como eu começo o caderno? Assim, eu, por exemplo, se eu tenho essa dúvida, eu deixo umas páginas em branco. Vejam só. Páginas em branco e depois eu pulo. E aí eu, nesse caso, eu peguei um trabalho que ia ser jogado fora, restou ali, foi uma impressão, e aí eu fiz uma brincadeira. Então essa é a maneira de começar de algum modo para poder iniciar o caderno e não ficar pensando, o caderno branco ali, não sei o que começar. E aqui tem uma série de projetos, essas páginas que eu vou mostrar agora no início, são projetos comerciais, desenvolvimento de uma identidade, e eu vou aqui desenhando um pouco como seria esse logo, como seria um pouco o universo gráfico dessa marca. Então é um projeto comercial, mas as ideias, o conceito gráfico desse projeto nasce aqui. Então eu vou gerando ideias que são visuais, né? Então, e ficar somente falando das ideias acaba não funcionando tanto, porque a ideia, o que está na cabeça, é muito longe do que vai para o papel. Então, quando chega aqui no papel, é a maneira de fazer alguma seleção, ver se realmente aquilo é consistente, faz sentido. Então, quanto mais ideias gráficas forem geradas aqui, é melhor. Então, olha quantos caminhos eu fui fazendo. E eu vou colando algumas coisas para aproximar do que seria essa ideia. E aqui já é outro projeto também de identidade, que eu vou relacionando um pouco o que é o logo, um pouco do que é o universo gráfico dessa marca, o conceito gráfico. Então, é a maneira de tentar jogar essas ideias, mas que são ideias visuais. Então, olha só, mais outra ideia, total, conceito gráfico totalmente diferente. E assim segue. Então, o caderno fica bem claro que ele não é somente uma coisa restrita para projetos experimentais. Então aqui, olha só, outra marca que eu fui anotando o briefing, como eu poderia apresentar todo como é o logo e todo o desenvolvimento dessa marca, como é esse conceito gráfico, se faz sentido para a problemática que o cliente tá trazendo. Então aqui, olha só quantas ideias são geradas. Para desmistificar um pouco do que a ideia nasce na cabeça e já está finalizado. Não, a ideia ela pode se manifestar ali na cabeça, mas do que está na cabeça, como eu falei anteriormente, é muito longe do que vai para o papel. Então, olha quantas coisas. E aí, aqui eu trago outra página que já é um pouco diferente, que são visita a alguns museus, né? Então, fui numa exposição no MoMA e como folheto eu guardei ele por inteiro, porque isso aqui é um elemento de pesquisa. Aqui é uma página que eu gosto bastante, vendo as obras do Brancusi, sempre eu vejo a imagem da escultura frontal e nunca a parte de trás. Então foi muito interessante poder ver a obra de todos os lados e como é a parte de trás. Então esse aqui foi uma das descobertas. E aqui, ó, mais um folheto do, da exposição. Isso daqui, se eu for fazer uma pesquisa e relacionar com Brancusi, eu tenho guardado. Outra exposição do Isaac Kingeler, que ele cria cidades fantásticas a partir de elementos que iriam ser descartados, embalagens, caixas, e ele constrói esse imaginário muito interessante. Então aqui as anotações, o que eu desenhei na hora, depois as fotos que eu tirei da exposição, chegando em casa eu imprimo. E isso daqui é um registro de uma pesquisa. Outros artistas, desenho, do Bryce Nauman, também algumas anotações do que eu vi na exposição. O Fernando Léger, uma pintura que eu fiz o desenho. Desenhei ali em loco, no momento mesmo, né?
anotações sobre a obra da Lydia Clark no MoMA e quais são as outras obras que estão na mesma sala e estão próximas a essa obra, que eu achei interessante isso para como o curador criou essas relações. Aqui, como o Bryce Nauman, essa obra, ele apresenta a ideia dele, então eu fui anotando tudo isso. Isso daqui é a visita em um outro museu, onde estão as obras do Franz Marc. E aí eu fui desenhando com uma caneta que eu tinha acabado de comprar, que ela era mais grossa, e eu fui experimentando aqui um pouco do folheto do museu, aqui mais um pouco dos animais que o Franz Marc desenha, aquela vaquinha saltitante, o macaquinho, e que é um artista muito interessante, que fez parte ali do grupo Cavaleiro Azul, junto com Vassily Kandinsky, e tem uma obra bem interessante, né? Então, aqui uma fotinho, né, que estava no folheto, e aqui outros animais que ele desenhou. Mais um pouco, ó, mais um pedaço do folheto. E aqui eu vou experimentando canetas diferentes para fazer alguns outros desenhos. E também olhando para a cidade. Quando eu olho para a cidade, eu vou pegando materiais que seriam descartados, como esse pedaço de cartaz. E aí, quando eu colo no caderno, vou criando aproximações. Esse desenho com essa pintura de nanquim que foi feita posteriormente, com esse pedaço, vai criando ali uma composição. Aqui uma outra exposição sobre arte medieval armênia, então uma imagem, alguns desenhos feitos no local, mais algumas coisas ali no Metropolitan. Então, a visita aos museus acaba sendo uma pesquisa riquíssima, gráfica e de materiais, ou mesmo textos, como eu vou colando esses folhetinhos, e vou aproximando também obras, né? Quando eu faço aqui lado a lado duas obras distintas, mas existe ali uma composição nessa página dupla. E a desconstrução de algumas embalagens, ou folhetos, ou papéis. Então aqui a embalagem do palitinho, ela foi totalmente desconstruída, eu fui aproximando aqui as instruções, pegando essa outra ilustração e criando uma nova composição dentro dessa página dupla. Então eu vou deixando de lado, mas mesmo assim eu tenho uma recordação desses materiais que originaram, mas eu vou criando aqui novas composições nessa página dupla. E aqui uma investigação que eu já faço há um tempo, que são os códigos de barra dos tags das malas, mas aqui eu tive um novo olhar, que foi pegar o que eu descartava, que era as informações textuais. Mas quando eu começo a cortar, recortar e criar novas texturas, isso daqui, um trecho disso pode ser muito interessante e pode criar novos projetos, né? Então, um pequeno pedaço pode ser uma boa investigação. Aqui mais investigações de materiais que são encontrados nas ruas. Aqui tem um ticket, mas olha como um pedaço de cartaz, pedaços de tickets, desenhos, assim, mais um pedaço de cartaz que foi encontrado na rua. Esse daqui é para aquela máscara de realidade aumentada, que é um protetor que achei ali no museu, e eu peguei e coloquei aqui porque olha como a forma dele lembra uma letra O. E como no espaço preto esse pedaço de cartaz com um pedacinho branco, como eu crio uma composição nessa página dupla, ele vai avançando, invadindo, e isso daqui acaba criando uma relação de positivo e negativo. Então, um olhar compositivo é interessante olhar esse espaço como um todo. Então, aqui mais um pedaço de folheto desconstruído, ou mesmo aqui mais uns pedaços de cartazes e de restos de papéis encontrados aí na rua. E aqui uma investigação com sobras de folhetos. Esse daqui é uma investigação de letras P's. Quantas letras P's eu posso produzir a partir do material que eu tenho à mão? Então eu vou recortando e vou criando.
E assim eu crio dentro desses limites letras muito interessantes e diferentes que talvez, se eu desenhasse livremente, não chegaria nessas diferentes possibilidades, né? E aqui agora também fazendo uma seleção cromática, então pegando somente materiais azuis e tentando brincar compositivamente. E aqui também mais restos, brincando aqui com as tipografias, combinando com esses textos. E aqui o resto de cartaz que estava ali na rua, aqui parece que só foi jogado e colado. Mas existe uma investigação de associar e alinhar alguns elementos. Se vocês olharem, olha como, vejam que como tem um alinhamento deste com esse, ou mesmo aqui eu fiz um outro encaixe, como tem um outro encaixe aqui, ou mesmo olha como aqui tem um encaixe do positivo e negativo, como cria esse eixo. Então isso daqui é pegar esses materiais e depois tentar achar alguma associação e alguma precisão nisso. Então é uma investigação que pode originar outros projetos. E aqui nessa composição, inicialmente esse círculo foi utilizado uma imagem que talvez foi utilizado lá na frente, e a sobra que foi esse espaço, essa janela circular, eu achei tão interessante que ela merecia, e como vai criando camadas, uma camada sobre esse papel dessa embalagem prata. Então essas investigações olhando para os materiais que seriam descartados criam uma oportunidade. E a questão, como eu falei, do alinhamento, que alinhar todas essas peças, esses materiais que têm tantos ruídos, vão criando uma nova maneira de compor e construir o olhar. Olha como isso daqui está totalmente alinhado, né? Cria todo esse eixo, esse ponto, aqui também cria um novo alinhamento. Então, é a maneira de olhar para esses materiais que estão cheios de ruídos e como vai criar alinhamento. Mesma coisa, olha como cria toda essa estrutura aqui. Não precisa ser centralizado, olha como ocorre um deslocamento todo. Então, é algo que eu sempre falo para meus alunos: fujam dessa simetria e dessa centralidade, porque sem essa centralidade, colocando os elementos em outras posições no espaço, vai deixando a composição muito mais instigante do que o que poderia ser tão óbvia. Aqui desconstruindo esse folheto total e aqui criando uma outra composição a partir do amarelo e do vermelho. Esse resto que eu vou combinando os dois lados, e como eu passei o nanquim na página, e aí a página grudou e o resíduo que grudou aqui, combinou com isso daqui. Então, ficar atento a essas oportunidades. O que poderia, estraguei a página? Não. Isso daqui é o primeiro passo para uma investigação. Então, o que a gente acha que estragou, errou, ele é uma oportunidade para a gente começar uma investigação. E voltando para a ideia da pesquisa, que o caderno pode ser, nessa exposição no Museu Whitney, que eu achei uma exposição fantástica, do que eu venho lendo e pesquisando, eu não queria perder essas informações. Então, eu tirei foto, anotei, coloquei o folheto, coloquei até várias imagens, estão aqui coladas, e tudo que eu pude está anotado aqui. Essas informações também estão acessíveis no site, mas pode ser que daqui 1 ano, 6 meses, 2 semanas, esse site saia fora do ar. E eu perca um dia que eu queira refazer essa pesquisa, não tenha mais essa informação à mão. Então eu acredito que colocar as informações no caderno auxilia muito para uma pesquisa que você vai fazer posterior, as informações estão aqui. Então olha só, eu tirei foto de todas as legendas das obras, tá tudo aqui, olha só. Coloquei tudo aqui para não perder, imprimir. E também acredito, essas fotos no digital, elas são muito difíceis de acessar novamente. Então o impresso
pelo menos para mim, auxilia muito revisitar várias vezes. Então, visita aqui em algumas galerias, eu imprimo o papel sobre o assunto, anotações, o trabalho da Tauba Auerbach, então, que tem um trabalho sobre caligrafia e tipografia incrível, então todas as anotações, fotos do que teve. Aqui uma gama de letras e números que eu encontrei e eu fiz aqui uma composição. E embalagem, sobra de embalagem, que aí também vou fazendo uma associação com a obra do Klimt, que está ali em Nova York, e aí eu vou brincando com as cores, né, o dourado com o dourado da embalagem. E aqui mais sobras de materiais que eu vou brincando, aqui no caso são pictogramas de vários tipos, que vai ajudando. Talvez um dia eu possa investigar sobre esses pictogramas, mas já está bem guardadinho. E aqui uma outro exercício, como aquele que eu mostrei anteriormente das letras P's. Aqui tem outras letras, são D's, E's, R's, e eu vou brincando com aquelas formas restritas que eu vou cortando a partir de um folheto ou de um cartaz, e eu vou criando uma série de novas letras. E tem aqui uma gama, olha aqui na letra E, quantos tipos de E eu vou desenhando, quantos tipos de D. Então isso aqui é algo que também, talvez se eu vou desenhar um logotipo, ou mesmo vou desenhar um sistema tipográfico, isso daqui é riquíssimo para começar um experimento como esse. Então aqui mais uma composição com sobras, com elementos e materiais que foram pegos em exposições. Novamente, sobras que vou brincando com a cor e associando. Então, uma maneira de selecionar o que eu vou utilizar numa composição, muitas vezes é olhar para as cores próximas e assim eu crio uma composição com as mesmas cores. Então, olha só aqui, outra exposição que é Concrete Utopia, que são as obras arquitetônicas da Iugoslávia, de 1948 a 1980, que também achei o trabalho sensacional, e como eu vou imprimindo as imagens que eu tirei na exposição, anotações, desenhos que eu fiz. Então, isso daqui, algum momento, para algum projeto, eu posso utilizar. E aqui nessa página são anotações que eu fiz em outros lugares que eu achei pertinente e colei aqui, que talvez um dia eu possa revisitar e utilizar isso em alguma pesquisa. E também quando eu faço algum curso ou estou numa aula, eu faço todas as anotações no caderno. E eu busco que seja os textos todos, os tópicos, mas também tem algumas imagens. Então, olha como aqui tem bastante texto, mas vou mostrar. Aqui eu começo a colocar algumas ilustrações. Isso foi achado que isso ajuda a revisitar e olhar um pouco para esse caderno com outros olhos, como vou misturando um pouco do que é o texto com as ilustrações que fazem menção, e aí eu começo até o que os professores apresentam no curso, imagens, eu vou tentando reproduzir naquele momento rapidamente, porque isso associa com o texto. Então, se eu folhear e tentar buscar algumas informações sobre o que foi falado, a imagem eu consigo conectar muito mais rápido, lembrar muito mais rápido do que o texto. E o texto e a imagem funciona muito bem. Então, aqui, olha, mais alguns desenhos, alguns esquemas. Então, tudo isso eu vou buscando, então, numa aula, não ser somente texto, também anotações a partir de pequenas ilustrações, né? Então, tudo que tem aqui. Depois até algumas imagens da aula eu vou colocando, achando referências sobre cadernos, como os cadernos do Dieter Hoff, que é uma coisa incrível, a quantidade de materiais que ele guardava, que é até um outro trabalho comercial. E uma série de páginas em branco. Essas páginas em branco é porque nesse caderno,
tem uma pesquisa em construção, que é a pesquisa dos adesivos de fruta. Então, olha só, quando eu chego aqui, são vários adesivos de fruta, que quando eu vou à feira ou mesmo no supermercado, eu vou pegando esses adesivos e colando nesse caderno. Então já tem uma série de adesivos aqui, vocês podem ver que essas páginas é para eu continuar essa coleção. E olha quantos adesivos tem aqui. Eu não sei o que eu vou fazer com esses adesivos, mas eu sei que ele pode ser uma bela coleção para eu fazer alguma coisa num futuro próximo. E eu vou continuando, pesquisando, colecionando isso. Então, eu não tenho um problema formatado para desenvolver esse projeto, mas eu já vou adiantando essa pesquisa por um interesse que eu ainda não sei verbalizar qual é, mas eu acho interessantíssimo quando eu vejo todos esses adesivos juntos, né? Então, por isso que eu deixei algumas páginas em branco para continuar guardando. Então, esse caderno ele ainda está em construção, por isso que tem algumas páginas ali, mas ele demonstra um pouco que projetos comerciais e experimentais, o caderno, o sketchbook como geração de ideias, ele é muito importante. Então, para a nossa próxima conversa, eu vou trazer esse caderno aqui, que é um caderno que tem muitos desenhos, muitos experimentos, e ele tem uma jornada interessante, que foi uma viagem para o Museu Inhotim, lá em Minas Gerais, e eu fiz alguns desenhos por lá, então foi interessante poder ver a obra, anotar e desenhar. E tem alguns outros desenhos e algumas outras viagens, mas isso tudo fica para uma próxima conversa. Muito obrigado para quem chegou até o fim e valeu, até o próximo vídeo.